A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde, sejam muito bem-vindos. Você está com Deise, pregadora da palavra, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero dizer que é um motivo de muita e extrema alegria nós estarmos aqui reunidos no nome santo do Senhor para junto aprendermos um pouco mais sobre a sua poderosa palavra, junto nessa tarde gloriosa, compartilhar um pouco mais do amor do Senhor. E dito isso, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para você também que é do TikTok. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, pelos novos inscritos, aliás, os seguidores que eu tive essa semana, pelas pessoas que têm ali deixado seu coraçãozinho, alguns irmãos como o presbítero Carlos, que faz parte do ministério a qual eu tenho orgulho, aliás, de fazer parte da família Boas Novas de Alegria, que ele sempre ali tem deixado ali um pequeno comentário, meu pai também, o Antônio. Eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos e todas as coisas que vocês fazem, tanto em compartilhar quanto deixar as suas dedicatórias, vocês são peças importantes, nessa missão que o Senhor deixou sobre a minha vida. Então eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Deus os abençoe poderosamente. Eu quero compartilhar com os irmãos um trecho do livro de Tiago, no capítulo 3, e o versículo de número 4 e 5, que vai dizer assim: Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Eu quero apenas ficar com esses 3 versículos. Ontem nós tivemos a oportunidade de estudar no culto de ensinamento, porque quer ficar firme, irmão, diante da presença do Senhor, é participar de culto de ensinamento, oração, escola bíblica dominical. Isso eu defendo e não abro mão. Porque eu já disse isso aqui inúmeras vezes, inclusive também em outros lugares ao qual eu tenho oportunidade, que saco vazio, irmãos, ele não para em pé. Então se você quer ser firme, quer ser constante, quer ser alguém consistente na palavra de Deus, é só participar de cultos como esse. Infelizmente, a grande maioria negligencia, por isso que muitos vêm a cair. Mas aqueles que permanecem de pé só permanecem por causa da palavra de Deus. E os cultos de ensinamento são cultos extraordinários, que fazem você aprender, que confrontam o seu ego, que confrontam a sua própria razão, para que você possa viver de uma forma espiritual. E dito isso, nós participamos ontem de um culto maravilhoso, de um culto de ensinamento, que falou justamente sobre o Tiago capítulo 3, acerca do tropeço na palavra. E o texto ali estava discorrendo e falando acerca de algumas coisas, a qual eu até frisei isso ontem um pouco, na minha breve oportunidade de ali, compactuar um pouco mais e corroborar um pouco mais com a aula. Eu li algo que me chamou muita atenção, porque o verso 2 vai dizer que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Repare que Tiago, aqui, irmão de Jesus, ele está deixando claro que as pessoas tropeçam. Inúmeras coisas. Elas vão enfrentar e se deparar com coisas que dificilmente elas vão conseguir desvencilhar delas. Inclusive, uma das falas que foi dito ontem as pessoas que tropeçam, todas que tropeçam caem. Se você for levar ao fio da meada e prestar atenção de uma forma assim, bem assim objetiva, nem todo mundo que tropeça cai. E se você for parar para pensar, o que o apóstolo Tiago está dizendo é que, de fato, todos tropeçam em alguma coisa. Mas sobre cair é totalmente diferente. A questão aqui ainda que não caiam, mas elas se deparam, elas topam em alguma coisa. Só que muitas delas não caem. Há topos, enfim, há tropeços que não são para queda. Mas uma coisa é certa, alguém tropeçou em alguma coisa. Alguém se deparou com alguma situação. E o que o Tiago aqui está dizendo é que todos tropeçam em alguma coisa. Mas ele diz há um algo que você pode evitar de tropeçar. E quando você evita, você se torna uma pessoa perfeita diante de Deus. Que seria não tropeçar nas palavras. Não falar o que não deve. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que aquele que o poder da palavra tanto gera morte quanto gera vida.
Amém? Que a morte e a vida está no poder da língua. Então, dependendo do que eu falo, eu posso gerar vida, como dependendo também do que eu falo, eu posso gerar morte. Então, quando o apóstolo, aqui eu estou falando apóstolo, não me perdoa, mas quando eu falo de Tiago, aqui o irmão de Jesus, ele está deixando claro que aqueles que ainda que tropecem em qualquer coisa, mas se eles sabem refrear a sua própria língua naquilo que elas falam, ela se torna uma pessoa perfeita diante de Deus. Você vai ver no decorrer do texto que aqui vai falar sobre duas coisas. A nau, que são grandes embarcações, que elas, por mais que sejam grandes, elas são guiadas por pequenos lemes. E os cavalos, que embora sejam grandes, todo o corpo dele é controlado por causa de um cabresto, ou seja, um freio que é posto na sua boca. Então, os homens têm o poder de construir as lemes e conduzir todo o barco. Como eles podem conduzir toda a direção do cavalo por meio de um único instrumento, só que é o cabresto que vai na boca. E eles são os responsáveis tanto pela construção dessas coisas como pelo governo delas. Só que quando você vai ler do 5 em diante, você vai ver que embora o homem seja tão inteligente para fazer tudo isso, tem algo que já pertence a ele, que ele não precisa construir, que ele também não consegue dominar, que é a língua. Que embora ela seja tão pequenininha, é algo que se você não tomar cuidado, você pode levar pessoas, pode induzir pessoas a inúmeros problemas. Inclusive também no livro de Provérbios vai dizer que é mais fácil você conquistar uma cidade forte do que um irmão que ficou entristecido por alguma coisa que de repente alguém falou. Algum irmão que está frustrado. Então eu quero dizer para os irmãos nessa tarde que nós, como servos de Deus, embora nós saibamos que seja difícil controlar, mas precisamos da ação imediata do Espírito Santo para que nós possamos ter esse para saber o que dizer, onde dizer e quando dizer. A forma como vamos falar. A forma como nós vamos nos direcionar às pessoas a fim de não magoá-las. Nós entendemos, irmãos, que a língua, olha o que o texto diz, irmãos, olha como uma pequena faísca, bem pequenininha, de fogo. Pode incendiar um bosque inteiro, ou seja, até o que houve ontem, gera danos irreparáveis. Ainda que seja pequena, ainda que seja uma coisa minúscula. Mas a verdade é que, de uma certa forma, aquilo que fala, como eu também ouvi ontem, tem palavras que doem mais do que um tapa. Então, dependendo do que eu falo, eu posso tanto gerar vida quanto gerar morte. E isso precisa trazer dentro de nós e recair sobre os nossos corações a necessidade de permitirmos que o Espírito Santo produza em nós o fruto digno, que é o fruto do domínio próprio. Amém, irmãos? Eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. O que prova que nós temos o Espírito Santo de Deus não são a quantidade de línguas estranhas que nós pronunciamos na igreja. Não é a quantidade de línguas estranhas que você pronuncia quando ora. Mas sim são os frutos que revelam o seu caráter conforme você está no seu dia a dia com Deus. É isso que prova que você tem, aliás, e vive uma novidade de vida. Então eu quero deixar para os irmãos nessa tarde uma simples e breve reflexão. Que o poder da vida, o poder da morte está na língua. E que nós devemos compreender que nós, como servos de Deus, nós devemos controlar nossa boca. Não tem pessoas que vão dizer, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? E deixa eu te falar uma coisa, a gente pode até ter nascido de um jeito, mas não é obrigado a viver desse mesmo jeito. Porque quem vive uma vida com Cristo, vive uma novidade de vida. Irmã, mas eu sou sincera e eu falo o que eu quero. Não, há uma grande diferença em ser sincera e falar o que dá na telha. Como servos de Deus, nós não falamos o que queremos, nós não falamos o que pensamos, nós precisamos, aliás, prestar atenção em como apresentamos algo, falamos algo, a fim de não magoar o nosso irmão. Porque afinal, se você magoou o irmão para Deus, é a mesma coisa do que o pecado de homicídio. Você sabia disso? Então, é bom que nós estejamos um pouco mais inteirados na palavra de Deus, a fim de que nós venhamos agradá-lo. Eu quero finalizar com o versículo de número 9, que vai dizer que com ela nós bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Já viu pessoas que dizem que amam a Deus, adoram a Deus, buscam a Deus na igreja, mas quando sai na porta, eu tenho um ranço de tal pessoa, eu não gosto de tal pessoa, elas falam mal daqueles que são semelhanças de Deus, assim como ela também é. Então que nós possamos entender que assim como finaliza o texto de Tiago capítulo 3 até o verso 12, ninguém pode, pronunciar da mesma fonte, não sai água doce nem água amargosa. Que nós possamos ser pessoas lapidadas pelo Espírito Santo de Deus, para falar aquilo que somente produz frutos, aquilo que somente traz, uma grande valia para o reino. Muito obrigada por essa oportunidade de me ouvir.
que compartilha esse vídeo. Vocês são sempre muito bem-vindos. E não se esqueça, a língua tem poder para dar vida e também para amaldiçoar. Qual delas você está exercendo? Deus os abençoe.